Bom dia, 11h11, Colhe amor. dia 30 de abril de 2020. Tem que desejar profundo. Pra ter paz neste mundo, devo ser um benfeitor. Esperando as pessoas entrarem. Há sempre uma luz nas mãos que aliviam Tá um bichinho aqui, O que é isso? um bichinho. Ao vivo é isso aí. Ai. Santana, a música de hoje, que tá cantando Mãos que Oferecem Flores. Linda, né? A letra dela é muito linda. Então, Bom tamo dia, iniciando. Juliana, Ana Cláudia, Débora. Débora, Silvio. Gallet, é isso? Gallet de chocolate? Tem histórias com chocolate. Tem muita história com chocolate, viu? A Yara é apaixonada em chocolate. Ela era chocolate. Hoje ela é só um Comecei pouquinho. a trabalhar por causa disso, para comprar meu próprio chocolate. Hoje, Empreendedor Lado, é isso? Ladob. Hoje o bate-papo vai ser com a editora MOL. Queridos parceiros que a gente conhece, eu acho que já tem uns 6 anos. Vamos conversar com Nós a Roberta. participamos de um livro, né? Até mostrar aí. Pode mostrar aqui, amor, de uma vez? Pode. Vamos ver se eu vou achar aqui. Ah, Ó. Nós participamos desse livro aí. Eu Amo Viajar, da editora MOL. a nossa história tá Nossa aí nesse história tá livro. nesse livro aí. Quem puder aí, quem quiser conhecer um pouquinho da nossa história, também está nesse livro aí. Livro muito bacana, viu? Show. Vamos chamar? Vamos chamá-los? Sim, já solicitaram. Então vamos lá. Chamando a editora MOL. De todos os dias aqui com vocês está sendo muito importante para nós, para o nosso distanciamento social. Oi lá! Olá! Oi, Eduardo, tudo bom? Bom dia, prazer, né? Que a gente Pessoalmente, quer dizer, quase, né? Pessoalmente. É, Pessoalmente é a live, né? sim, que Tudo bem delícia. com vocês? Que bom estar aqui. A gente é muito fã dos caçadores, né? Desde que a gente começou lá atrás, quando a gente soube da história de vocês, vendo no jornal, no Facebook, enfim, que aí a gente trouxe pro livro, mas desde então a gente vem acompanhando vocês, assim, e realmente não tem ninguém no Brasil que faça um trabalho como, não sei se tem no mundo que faça um trabalho como o de vocês, de encontrar personagens, assim, histórias inspiradoras, né? A gente já encontrou muitos personagens que a gente trouxe para a revista, acompanhando o feed de vocês, assim, porque, enfim, vocês descobrem coisas que só mesmo estando no campo, né? Estando na rua para descobrir. E é muito, muito lindo esse trabalho, muito incrível. Muito Ai, que estar aqui. gratidão pelo carinho, que delícia, é muito bom saber, porque nós somos fãs de vocês também. Que trabalho incrível, incrível de vocês. Já são, para quem está nos acompanhando, mais de 34 milhões de reais, né, que vocês já doaram através de todos os projetos das revistas. Isso é muito lindo, gente. Nós acreditamos que existem 3 tipos de solidariedade, né? O assistencialismo, que é quando as pessoas doam um alimento, roupa, brinquedo. O segundo são os projetos sociais, as pessoas altruístas, que dedicam sua vida para fazer o bem. Mas a gente acredita que o terceiro tipo de solidariedade mais transformador, mais sustentável, são os negócios de impacto social, né? Porque aí você não está fazendo voluntariado uma vez por mês, uma vez por semana, é com o próprio trabalho, né, diariamente. Então, nós somos super fãs de você. Obrigada, Yara. Obrigada. A gente tem que pensar mais coisas de fazer juntos, assim, né? Esse trabalho de... tem sido, não sei se vocês têm visto isso, assim, saiu um monte de notícias recentes no New York Times, aqui no Brasil, no Google, que o Como Ajudar e o Notícias Boas cresceu muito a procura, assim, né? As pessoas estão muito precisando, acho que quanto mais pior fica o cenário lá fora, mais elas precisam de um alívio, assim, né? De encontrar histórias inspiradoras, coisas que deixem a vida mais leve, que deem a gente ainda razões para acreditar e mantenham a nossa esperança viva, assim, né? E vocês fazem um trabalho muito precioso disso e é também a base do nosso trabalho, assim, né? A gente começou
a MOL lá atrás, porque a gente queria contar histórias que a mídia tradicional não contava. Eu sou jornalista e eu trabalhava numa grande editora e eu achava muito frustrante que a gente contava sempre as mesmas histórias das mesmas celebridades, eram sempre as mesmas capas, né? Enfim, falando de dieta, de compre isso, compre aquilo, né? Enfim, 1000 dicas para, sei lá, alguma coisa de sucesso, arrumar um marido, enfim, eram umas coisas assim muito repetitivas e frustrantes, assim, que não andavam nada mais, assim, pra gente, né? Não preenchem, assim. E as histórias que eu queria contar das pessoas anônimas que ninguém conhece, como as que vocês contam, assim, não estavam por aí. Na época que a gente começou a editora, faz 13 anos, não tinha ainda, o Facebook estava engatinhando, não tinha Instagram, as redes sociais não eram o que são hoje. Então, para a gente conhecer essas histórias era bem mais difícil. A gente precisava ir para a rua falar, né? No começo no começo a gente mandava tipo repórter para rodoviária, ficava na rodoviária, ficava na estação do metrô, puxando assunto com as pessoas para poder encontrar histórias bacanas, assim, sabe? Bem de rua mesmo, ia lá para o centro de São Paulo e ficava lá conversando com daí e aí falando do nada, assim, você descobria histórias incríveis, assim. É bem parecido com o que vocês fazem, só que vocês fazem em escala nacional, assim, né? Que é uma loucura. Mas a ideia era essa, a gente trazer essas histórias com eu tenho uma crença muito forte que as pessoas estão assim, a gente vive um momento, assim, a nossa geração, esse momento de mundo que a gente vive, as pessoas nunca tiveram tão dispostas a contar suas histórias e a ouvir as histórias dos outros, né? Isso está por trás das redes sociais, dos reality shows, dos blogs, enfim. A gente começou a se abrir para o mundo e se interessar por pessoas que a gente não conhece, assim. E a gente pode captar isso de diversas maneiras. Uma maneira pode ser fazer um reality show bizarro que não vai dar em nada. Outra maneira é contar com histórias de exemplos, assim como vocês fazem e como a gente resolveu mesmo, assim, né? Eu sempre falo que o importante é a gente cultivar o eu também. Você vê uma história e aí você pensa, tipo, putz, eu também passo por isso, eu também tenho esse problema, eu também sinto isso. E isso faz com que a gente se conecte emocionalmente com as pessoas que estão do outro lado da tela, do papel, com essas histórias, enfim. Aí faz a gente se inspirar a mudar, a se transformar, a repensar nossa vida também. Então, eu acho que é um trabalho mesmo o trabalho de impacto que a gente faz não é só de doar tudo que a gente, todo o conteúdo que a gente produz é vendido e a venda gera doação para as ONGs, mas não é só o doar, é muito também inspirar as pessoas que ouvem essas histórias. Sensacional, Que linda. sensacional. A gente fala muito sobre essa questão de muita gente chega perto de nós, eu queria tanto ajudar, não sei quem, não sei como. Então, realmente é real isso. Como ajudar, o que eu posso fazer, está muito em alta, porque eu acho que as pessoas descobriram que a gente só é mais feliz quando vive em comunidade, né? Essa Com certeza. troca de eu dou, eu recebo, apesar do que eu tenho muita dificuldade com eu recebo, né? Aquela coisa de querer fazer e tudo, e não recebo ajuda. E isso acaba também sendo muito ruim. O importante é essa troca, né? Essa doação e essa troca também, que todos nós precisamos em algum Sim. momento de ajuda. E Não, contar histórias a vulnerabilidade, né? Enfim, é importante, assim, né? A gente mostrar essa vulnerabilidade, assim, né? De também precisar de algo nessa troca. Assim, a gente fala que quando você doa dinheiro, você ajuda e é ajudado, assim. Porque aí você, por exemplo, para um serviço, porque aí você também se inspira, você também aprende. Então, alguma troca tem que ter mesmo. As revistas são sensacionais, porque, igual você disse, são histórias de pessoas, não são artistas, né? São pessoas como eu. E é bom a gente não colocar esse meio que heroísmo nas pessoas, né? No nosso caso, por exemplo, que a gente busca, o nosso foco são os projetos sociais, os fundadores dos projetos sociais. E aí, quando a gente conta a história de um cara que era assassino, traficante, usuário de drogas, e na cadeia ele, porque uma pessoa perguntou o nome, deu um abraço e um beijo no rosto dele, despertou cara, eu sou inteligente, só que eu estou usando a minha inteligência para o mal, a partir de agora eu vou usar para o bem. Resumindo, há 20 anos o Clelvis atende 125 crianças em Sorriso, no Mato Grosso. Você vira e fala assim, meu Deus, se esse cara faz isso, eu também posso fazer. Humaniza. Humaniza, né? Então, as histórias que vocês contam nas revistas é isso. As dores das pessoas são as minhas dores, a alegria das pessoas são as minhas alegrias. É muito lindo. E a diversidade de projetos, a diversidade de histórias
acaba identificando com alguém, né? Sim. Então, isso que é o mais bacana, né? E como vocês estão em 3.000 e tantas histórias coletadas, eu vi. Sim, sim. Nós criamos um mapa, porque o nosso projeto é todo na rua, né? Como você disse, é bem ali na ponta, é junto com as pessoas. E já tem mais de 40 dias que a gente está dentro do carro parado. É a nossa casa, é o nosso trabalho, nosso escritório, e a gente está aqui parado. E nós pensamos, gente, como continuar esse trabalho de uma forma digital, né? Aí nós criamos um mapa por geolocalização, que a pessoa, quando abre, ela digita a cidade e vê todos os projetos que tem ali perto dela, que aí ela pode entrar em contato direto com o projeto para saber o que vocês estão precisando, né? Ali, na linha de frente, eu não posso estar na linha de frente, mas você que tá, como que eu posso te ajudar? E muito legal disso é que as pessoas elas podem ajudar da casa delas fazendo aquilo que elas trabalham, porque normalmente os projetos sociais eles não têm tempo para pensar numa estrutura mesmo básica do Sim, contabilidade, né? Fez uma arte para a internet, né? Um post. Um post. Então, várias pessoas entraram nessa corrente do bem junto com a gente, né? Designers do povo, tem jornalista, tem pessoas que se prontificaram a nos ajudar a cadastrar os projetos que a gente recebe por indicação. Então, assim, potencializou o nosso trabalho e potencializou essa visibilidade dos projetos. Né? Isso mesmo. Então tá lá o mapa por geolocalização com 3.400 projetos já. Uau! E como vocês guardam todas essas histórias, assim? Que um livro foi pouco, né? Eu tenho o livro de vocês, mas tem que fazer uma coleção tipo Barça, assim, né? Que não acaba, assim, né? Sabe que a história do livro foi interessante? Porque algumas editoras nos procuram assim, para fazer o livro da nossa história. E a gente sempre fala, não, a gente não quer aparecer, a gente não quer que a nossa história apareça, mas a gente quer dos projetos. A gente quer que os projetos, um livro dos projetos. E na época a gente tinha 1.150. Aí a editora virou e falou assim, vocês querem fazer uma Barça? Ela fica gigante, né? Então, não, conta a história de vocês, que vai chamar atenção para alguns projetos, que vai chamar atenção para o site e tal. E aí acabou que eles nos convenceram. Hoje o nosso livro é independente, né? Nós não estamos vinculados à editora. E já foram distribuídos mais de 120 mil exemplares. Uau! É bem legal. E que conta um pouco da nossa história dos 4 primeiros anos. Esse ano a gente está completando 10. Uau! Então, assim, daria para vários livros mesmo. E agora nós disponibilizamos também o e-book gratuito no nosso site do livro, né? Então, olha que legal! Quem não puder comprar, é só entrar lá que tem um e-book, né, no nosso site caçadoresdebonsexemplos.com.br. Né? E já estamos escrevendo, temos mais 3 livros escritos, né? Tem um gibi, tem um livro que nós fizemos na África de fotos, que nós doamos os direitos esse livro a gente autorais, tem que mandar para né? você. Tem que mandar isso para É você. lindo. É um livro de fotografia da experiência na África. Nós doamos os direitos autorais para um projeto que se chama Fraternidade Sem Fronteiras, de Campo Grande. Eles fazem um trabalho muito bonito no Brasil e fora do Brasil. Então, eles é que vendem esse livro, né? O livro físico, mas também nós estamos disponibilizando o e-book dele para quem fizer uma doação para o Fraternidade Sem Fronteiras. Olha que legal! Um projeto de cestas básicas, né? Para atender 50 mil pessoas, bem legal 50 também. mil pessoas, 52 instituições no Brasil, mais os polos que eles atendem fora do Brasil. Então, a gente está disponibilizando também o e-book para quem fizer uma doação para eles, né? Uau! E vocês conseguem ter seus preferidos, assim? Tudo isso é igual filho, assim, não dá para escolher. É difícil, que são histórias muito lindas. E a grande maioria se tornou grandes amigos nossos, né? Então, normalmente, quando vão fazer a entrevista, aí pergunta qual que foi o que mais marcou. E a gente, ai meu Deus, a gente sabe que tem que contar de alguns, não dá para contar todos. Escolher pra gente é com uma facada no peito. Assim. Mas imagino. A gente gosta de contar alguns que têm algum vínculo com a história também. Por exemplo, Tião Rocha, do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento.
A história dele com a gente, assim, ele é um mega projeto, sensacional, reconhecido Ai, eu amo o Tião, mundialmente. é Isso é um incrível. querido. Mas a história dele é que eu queria conhecê-lo, mas era quando acabasse, né, o projeto. Então, o projeto era 2011 a 2015. Então, em janeiro de 2016, a única coisa que eu queria em janeiro de 2016 era conhecer o Tião Rocha, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Mas não durante os 5 anos da viagem. E que aí eu queria A que a gente cereja do fosse, bolo, assim. eu queria que fosse pessoas que nos indicassem e tal. Bom, resumindo, foi o primeiro projeto que a gente conheceu, né? O universo fez uma conspiração assim que eu Olha que comecei a legal. passar mal na viagem. E aí a cidade era Araçuaí, eu pedi o Dudu, para na primeira cidade que eu tô passando mal e tal. Chegou lá, quem é um bom exemplo? Aí o rapaz, Tião Rocha, meu Deus do céu! Então, assim, Uau! são muitas histórias, mas a gente não consegue Escolheu. escolher, assim. Mas me conta vocês, eu quero ouvir de vocês. Qual que é a satisfação de fazer um trabalho assim, sabe? Com propósito. Porque vocês são a maior editora, assim, de impacto social do mundo, né? Qual que é a satisfação de fazer um trabalho, amanhã é dia do trabalho, e muita gente acha que o trabalho é um saco, fica querendo chegar na sexta-feira para sair do trabalho e no domingo se deprime, né? E vocês fazem um trabalho lindo, que além de trazer satisfação pessoal, também gera um impacto no mundo. Me conta essa história sobre qual que é esse sentimento de fazer um trabalho É importante. muito gratificante, assim, né? Não é trabalhar com propósito, acho que vocês sabem bem disso, assim, não quer dizer trabalhar menos, né? Enfim, ao contrário, inclusive, você se envolve muito mais com as coisas, né? E você trabalha muito mais. Se tivesse horário, né, de CLT, assim, você entra e sai, vai embora e não precisa pensar mais nisso, né? Vocês mesmo vivem o trabalho, né? Enfim, acho que é mais parecido com aquela frase lá, se você ama o que você faz, você não vai ter que trabalhar nenhum dia. Ou você vai trabalhar todos os dias, 24 horas por dia. Eu trouxe isso muito da minha família, assim. O meu pai é um médico, ele acabou de se aposentar faz poucos meses, depois de trabalhar 51 anos no SUS. Enfim, ele nunca quis ter consultório, nem cobrar. Ele estudou em escola pública, em universidade pública, e ele achava que não podia cobrar pelo conhecimento que ele recebeu de graça. Então, ele sempre trabalhou no SUS com as coisas mais que ninguém quer trabalhar, tipo hanseníase, né, que é lepra, HIV, enfim, ele sempre trabalhou com tuberculose, enfim, as coisas mais duras que atingem as populações mais vulneráveis, que recebem menos atenção da saúde em geral. E ele tinha isso muito, ele comprou muitas brigas para poder defender esses valores dele, e a gente deixou de, né, enfim, eu sou de uma cidade do interior de Santa Catarina, e, enfim, onde o mais comum era, tipo, sei lá, você vai no posto de saúde, aí o médico te fala, isso acontece aqui também, enfim, em vários lugares, né? Ele fala, tipo, eu não posso te ajudar aqui, vai no meu consultório, e aí você obriga a pessoa a pagar uma consulta, e aí, enfim, e trabalhar no privado, assim. E ele comprou muitas brigas defendendo que, tipo, a saúde tem que ser pública e universal, e, enfim, xingando outros colegas de trabalho que não faziam isso e tal. A minha mãe é uma empreendedora ela é esteticista, tinha um salão de beleza e não tem nada a ver com esse universo social, mas desde bem pequena eu ia com ela para o trabalho, eu ficava atendendo telefone, varrendo o chão, enfim, limpando as coisas de auxiliar, assim, e eu vi ali com ela que, tipo, embora ela tivesse um trabalho completamente diferente, um capitalismo tradicional, ela fazia um trabalho social enorme de ouvir as pessoas e de ajudar as pessoas, assim, né? Tipo, desde você vai lá e aí conta que, meu marido me bateu, e aí, enfim, ela ia lá com a pessoa, não, você tem que sair dessa, e ajudava, ou alguém que tem problema com o filho, que tem problema com a mãe. Era um trabalho social diferente, que você não Uma precisava terapia. estar doando. É uma coisa. Não, e é de engajamento com a comunidade, assim, de se importar com as pessoas, assim. E aí isso me ensinou, assim, que isso, o trabalho tem que ser voltado para o benefício da comunidade, assim. O dinheiro é importante, claro, a gente precisa pagar contas e comer, enfim, Ninguém quanto vive mais de a putz. gente... não, e se a gente ganha mais, a gente também pode doar mais, assim, né? Sim. Tipo, não há vergonha nenhuma em ganhar dinheiro, mas ele tem que ser voltado, o dinheiro não pode ser um valor em si, assim, né? Ele tem que ser voltado para o bem
da comunidade. E logo que eu comecei a trabalhar, eu sentia muita falta disso. Eu tinha um trabalho que era o trabalho dos sonhos para minha profissão, porque era numa grande editora, um trabalho com um cargo com prestígio, mas que eu não achava que deixava vazia ainda, porque no final eu trabalhava para pagar contas e para aumentar os lucros de um empresário, assim, né? Eu não estava fazendo aquilo porque eu acreditava, não era contando as coisas da maneira como eu achava melhor. E aí, enfim, eu acabei saindo e empreendendo para isso, assim. Mas eu entendo, assim, às vezes eu fico assim com... As pessoas falam, ah, você tem que trabalhar com propósito. E aí eu falo, tipo, bom, gente, mas aí se todo mundo quiser ser assim, né? Tipo, empreendedor social, quem é que vai ser contador, enfermeiro, sabe? Tipo, fazer, né? Tipo, alguém vai... Tem gari, tem milhões de funções na sociedade. Tem agricultor, que não é glamuroso, né? As pessoas têm uma ideia de trabalhar com propósito é algo glamuroso, assim. Ah, eu vou fazer só o que eu gosto, só porque é o melhor. Não, tem um monte de funções básicas na sociedade que são necessárias. Só que e trabalhar com propósito não quer dizer que elas são menos merecedoras. Ao contrário, é só você conseguir enxergar naquilo que você faz todo dia uma contribuição que você pode dar para a comunidade. Então e aí você vê assim as diferenças entre as pessoas que trabalham com propósito ou não, assim, não é o tipo de trabalho que elas fazem, é a atitude que elas têm, né? Então você vê, tipo, sei lá, um personagem nosso recorrente que já apareceu com tipo Gari Sorriso, assim, sabe? Tipo, pô, é um trabalho que muita gente considera assim, ai meu Deus, ser lixeiro, né? Ser Gari não é um trabalho glamouroso, não é um trabalho com propósito. Para ele tem um propósito enorme. Os catadores de várias, né? Eu contribuí essa semana com o Pimp My Carroça. Os catadores de material reciclado têm um propósito imenso. Eles limpam a cidade, eles reciclam o lixo, eles contribuem com o meio ambiente, eles fazem o que o Estado não está fazendo, sabe? Tipo, então, não é assim, não é a função, é a sua atitude. Quem sabe, quem descobre, né, que o que está fazendo tem um valor social, está contribuindo, consegue encontrar, acho que, uma outra felicidade, um outro sentido no trabalho. Porque aí não é só para pagar conta, aí não é só pelo dia primeiro que vai cair o salário, é pelo que você dá para o outro, assim, né? O melhor de si para o outro. Acho que aí que essa mudança de atitude assim é muito importante de ser ensinada, assim, porque para todo mundo ver que em qualquer que seja a sua função, você pode fazer diferença, você pode ter um propósito maior, você pode encontrar significado, não é só nos trabalhos de empreendedores sociais ou, né, essa coisa de largar, é incrível fazer isso, largar tudo, viajar o mundo, coisa, mas vocês sabem disso, é para poucas pessoas, né? Quantas pessoas vão conseguir fazer o que vocês fizeram? São raríssimos, assim, né? Mas aí isso não quer dizer que os outros estão fadados, né, a não encontrar essa felicidade, assim, né? Dá para encontrar no seu próprio lugar, nas suas raízes ali. A gente fala muito sobre isso. Não é só aquilo que tem no bolso, mas aquilo que é, o que a pessoa é. E a gente, amanhã, no dia de trabalho, vai ser uma live diferente, porque a gente não vai ter um convidado, a gente vai falar sobre a nossa história. Porque o que eu mais ouço é: vocês não trabalham? Não, quase nada. E a gente trabalha muito mais do que quando a gente trabalhava para ganhar dinheiro apenas para gente. Né? Porque Claro. a gente não tem sábado, domingo, feriado, a gente não tem férias, né? Há 10 anos a gente não tira... Não, ano retrasado a gente tirou férias no final do ano. Que aí a gente foi fazer uma viagem para fora do país, que era pra gente... Que eu tava muito cansada, muito, muito louca. Aí chegou lá, não, vamos descansar, vamos descansar. Aí fomos trabalhar. Bom, enfim. E aí a gente viu muito isso. Nossa, eu queria tanto largar tudo, fazer igual vocês e sair viajando pelo mundo. Eu falei, sim, mas qual que é o impacto dessa viagem sua? É um propósito, né? Alguma coisa assim? Não, eu quero largar tudo e sair viajando. Não, então não é o que a gente faz. É diferente. Aí a pessoa fica meio que frustrada. Assim. Mas a gente ouve muito, muito, muito isso. E a gente fala muito nos bate-papos, workshops e palestras que a gente faz. Cada um é super importante. Imagina se todo mundo quisesse ser médico. Ué, e os engenheiros? Imagina se cada um fosse engenheiro. Imagina se cada um tivesse ali na ponta como uma pessoa num projeto social. Não dá. A sociedade ela precisa dessa engrenagem. Imagina se todo mundo decidisse fazer uma revista como vocês. Não dá. A gente precisa de todas as pessoas em todos os lugares. E é a mesma coisa que a gente fala sobre projetos. Até porque a população é diversa, né? Até porque a população é diversa. Os sonhos são diferentes, os dons são diferentes. E é a mesma coisa de projetos sociais. As pessoas falam assim, mas a pessoa está ajudando cachorro? Tem um monte de criança abandonada.
Ah, mas Sim. a pessoa tá cuidando de criança, Tem mas os idosos. nós temos os idosos. Mas a pessoa tá cuidando de música, mas e a Da floresta educação? E a floresta? amazônica. Gente, precisa de todas as causas. Então precisa de gente de todo jeito, né? Tem gente que ama animal, então sua causa é animal. Tem gente que é meio ambiente, então sua causa é meio ambiente. Tem gente que é criança, idoso, idoso. Tem gente que vai dedicar, porque no nosso caso, nós fizemos algo radical, né? Vendemos tudo, doamos tudo, fomos para a estrada, mas não tem nada de glamuroso nisso. A gente só fez isso porque a gente nunca tinha ajudado ninguém. A gente fez isso porque a gente Isso nunca fazia sentido pra gente. a gente nunca tinha nos engajado em nenhum tipo de voluntariado. Então precisou de ser radical, a gente tirar essa carcaça e para enxergar as coisas do jeito que elas são, a vida do jeito que ela é, porque a nossa vida não fazia sentido. Mas a gente não quer que as pessoas façam isso mesmo, porque isso é muito difícil. E olha que a gente estava satisfeito com os empregos que a gente tinha. E a gente se sentia Né? com Nós fizemos propósito, uma opção, né? É. Fizemos uma opção diferente. A gente Não, viu que era um sentido diferente, assim, mas... Eu acho incrível, e é muito corajoso, assim, né? E as pessoas veem os nômades digitais como, assim, é gente que não trabalha, que vive, né? A planar e se divertir nas horas vagas, faz uns posts. Mas é o contrário, né? Até porque todo mundo que trabalha no digital, mesmo os influenciadores grandes e tal, a pessoa está transmitindo o tempo inteiro, está produzindo conteúdo o tempo inteiro. Isso não tem férias, né? Você não consegue desligar, né? É um trabalho super intenso. E, enfim, eu acho que merece toda a remuneração, assim, inclusive, que, né, não é o caso de vocês, assim, né, mas quando a gente fala desses influenciadores, tipo, ai, nossa, mas ganha milhões. Eu falei, gente, mas a pessoa trabalha 24 horas por dia, 365 dias por semana, produzindo conteúdo. A gente, né, entrega o arquivo na gráfica e vai embora para casa, pelo menos, assim, não tem que ficar, né, nessa colocação. E é muito corajoso o que vocês fizeram, assim, porque as pessoas não olham também os ônus, assim, né? O que é você não ter uma casa, uma estrutura fixa, né? Tipo, que para a maioria das pessoas é um refúgio, assim, né? Se colocar nos riscos de viver na estrada, né? De pensar o futuro, assim, né? E aí... Não pensar o futuro. O que é a aposentadoria de vocês, assim, sabe? Tipo, tem um monte de questões super delicadas, assim, né? E super complexas. É uma escolha muito corajosa e muito difícil, assim, né? Você abre mão de um monte de coisas. Sabe Né? que as pessoas também falam isso com a gente, assim, e o futuro? O que vocês planejam para o futuro e tal? Depois de 10 anos na estrada, né? A gente não se sente digno. Isso não vejam como irresponsabilidade, mas é como linha de pensamento mesmo. Filosofia de vida. A gente não se acha digno de pensar no futuro, sabendo que tem um monte de gente morrendo hoje. Uhum. Então, assim, isso fica até uma mensagem para nesse momento da pandemia também. Como a gente vai pensar, tipo, em 2021, o que a gente está vivendo? Tem um monte de gente morrendo de fome hoje, que daqui a um mês vai ser pior ainda. Então, assim, a gente não pensa no futuro não como algo irresponsável, mas pela responsabilidade do presente, pela responsabilidade com as pessoas que estão passando dificuldade hoje. Isso para algumas pessoas é até difícil de entender, né? E a questão da casa, foram 7 anos numa barraca de lona. Nem eu acredito nisso. 7 anos, como que a gente viveu? Que loucura, né? E aí acaba... Tem banheiro, né? As pessoas têm que dizer isso, não tem água corrente, gente. É uma escolha muito altruísta, assim, muito maluca. Eu acho mais maluco do que altruísta. A gente não tinha, por exemplo, para comer uma alface, um tomate, fazer uma salada, fazer comida, eu tinha que lavar as coisas no banheiro de posto de combustível. Né? A gente não tinha uma mesa para trabalhar. E, bom, 7 anos assim. Aí a gente foi para um camper. Um camper, o tamanho são uns 6 metros quadrados. É o tamanho de um banheiro de uma casa normal. Né? 6 metros quadrados. Com cama e tudo, né? Cama, cozinha, né? O quarto, cozinha, o banheiro e o escritório. Em 6 metros quadrados. Já é também uma coisa assim, muito difícil. Agora a gente acabou de pegar um motorhome que tem uma estrutura melhor.
acabamos de pegar, literalmente, nós saímos da plotagem para mostrar o motorhome para nossa família e aí tivemos que parar. Nossa família nem conhece ainda. E aí paramos e estamos nele. E aí a gente fica pensando assim, essa questão do universo cuidar, né? O universo cuida, gente. Se a gente não tivesse com essa estrutura, a gente não estaria conseguindo fazer o nosso trabalho. Não, era humanamente impossível. Então, assim, foi a conta da gente pegar e a gente parar o carro mesmo. Por isso que nós estamos conseguindo entregar, né, todo o nosso trabalho. Senão era impossível. Onde vocês estão parados? Nós estamos no interior de Minas, porque a gente estava indo para Divinópolis, para a terra da minha família, mostrar, né, a casa nova, a nova ferramenta de trabalho, e aí paramos no meio do caminho, né? Mas é uma estrutura que está nos dando possibilidade de continuação do nosso trabalho. Né? Senão, e o futuro agora com o motorhome? Dá para ir mais longe do que vocês pensavam? Vocês vão extrapolar as fronteiras? A viagem era dentro do Brasil e fora, né? Era 50 países. Só que nós decidimos que não. Depois, Marechal Cândido Rondon, ele tem uma frase que é muito legal, que diz assim, só vai conhecer o Brasil, só conhece o Brasil, aquele que pega o mapa e sobe em cima dele. As pessoas só vão entender o que é as dificuldades do norte, as dificuldades do sertão, as dificuldades das comunidades pobres, se for lá ver, né? Então, a gente acredita que o Brasil está cheio de problema, mas está cheio de gente buscando a solução. Então, nosso foco é o Brasil. Já rodamos todos os estados brasileiros e 12 países para fazer esse intercâmbio de ideias positivas. Mas os países fora do Brasil é sempre de mochila, não é de carro, porque demora, a logística ela é demorada. E o nosso lance não é viagem para conhecer lugares, é para realmente fazer um impacto, né? Então, nós decidimos que para fora do país é de mochila e tem que ser rápido. E fizemos 12 países. Deixa eu perguntar uma coisa que eu imagino que a gente recebe praticamente todos os dias alguma ONG escreve pra gente, ou pede ajuda, enfim. E a gente não consegue ajudar todo mundo, porque a gente precisa de projetos que, enfim, precisa criar um novo projeto para poder ajudar uma nova instituição, assim, né? A gente não pode ir colocando nos que já existem. E às vezes leva muito tempo para a gente conseguir fazer um projeto novo e tal. E é muito doloroso você ter que dizer não, assim, né? Eu não aprendi a fazer isso até hoje, né? 13 anos. Nossa, também. Como vocês fazem? Porque eu imagino que vocês, nossa, vendo ainda na ponta, né? Que as pessoas estão precisando, né? E deve ser muito difícil vocês dizerem, né? Vocês quererem ajudar e como que vocês lidam com essas limitações, assim? A maior dificuldade nossa é eu não. Eu não sei dizer não. Eu não sei dizer não. E eu me lasco por isso. Porque aí a gente acaba gerando uma ansiedade gigante. Porque aqui a gente quer abraçar todo mundo. Hoje a gente está participando de várias plataformas, de vários movimentos no Brasil. E assim mesmo a gente acha pouco. Né? A gente tenta ajudar todos. A gente recebe milhares de mensagens no direct. Às vezes não dá nem para ler todas. E a gente tenta ajudar o máximo possível. Então... Nós temos uma forma de viver que acaba nos ajudando nesse ponto, né? Porque como a gente não tem patrocínio, vínculo político, religioso, muita gente quer nos ajudar. Quer ajudar os caçadores, quer ajudar o nosso projeto e tal. Só que a gente precisa de muito pouco para viver, né? Porque como a gente mora no carro, a gente não compra roupa, a gente não gasta dinheiro, assim. Então, a gente precisa... Os nossos uniformes é uma empresa que manda pra gente. Então, às vezes, a pessoa quer comprar a camiseta, a gente não tem para vender, porque é nosso uniforme. E a gente não vende as coisas também. Então, as pessoas querem... ontem mesmo recebi uma mensagem de um grupo de voluntários que está com a gente. Virou e falou assim, imagina se todos os voluntários comprar a camiseta dos caçadores, então vamos fazer... Aí eu posso te dar a minha? Pode mandar a arte para você faz a camiseta aí. Então a gente tem esse jeito, essa metodologia de trabalho, né, durante todos esses anos. E isso acaba sendo uma vantagem, porque a quem quer nos ajudar, a gente conecta com o projeto. Então, como são milhares de pessoas querendo nos ajudar e milhares de projetos, conexão 1 a 1. Olha,
Então, hoje o nosso grande trabalho é esse, é conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda um a um, né? A gente não cria campanhas, a gente não cria vaquinhas, até mesmo por causa dessa dificuldade de escolha, né? Quem a gente escolheria para participar? Então, é uma metodologia nossa, a gente vai conectando. Ah, Yara, eu queria tanto ajudar vocês. Nossa, sou apaixonada pelo trabalho de vocês. Tem como você nos ajudar? Você é de onde? Eu sou de Rio Branco do Acre. Então, tem o Derineudo dos Amigos Solidários aí. Então, você vai nos ajudar ajudando eles, porque a gente não consegue doar dinheiro. Então, aí vai conectando um a um. Que legal. E vocês têm ideia do impacto disso no longo do tempo? Que deve ser incrível. A gente não mensurou isso assim durante todos esses anos. A gente fez isso um ano só, foi ano passado, que a gente fez muitas palestras assim, a gente fez foram 126 mil pessoas que passaram nas palestras. Foi bem legal. E aí a gente teve que fazer isso meio que para prestar contas. Por que a gente estava fazendo tantas palestras? Foram mais de 3 milhões de reais. Que ano passado foi bem legal, assim. Então, e aí os outros anos não, porque a gente também não pede, tipo, justificativa, assim, da pessoa. Eu quero ajudar um projeto aqui em Amapá. Então, tem a orquestra sensacional aí, que faz um trabalho com nas palafitas. De instrumentos. Então, de instrumentos. A gente não sabe quantos instrumentos foram dados. E quanto que vale esses instrumentos? Quanto vale? Então, a gente não pede para prestar contas para a gente também. Então, a gente não mensura. Nossa, a gente tem meio que esses 3 milhões foram só palestras? Vocês conseguiram gerar essas doações? Foram assim, porque como a gente não cobra também, e nas palestras a gente conta muitas histórias, né? As pessoas saem muito mexidas. E depois disso, elas saem muito mexidas, muita gente chorando, muito emocionada e tal. Então aí eles começaram, né? Como que a gente pode ajudar vocês? E como a gente rodou todos os estados brasileiros, mais de 1.200 cidades. E eu digo, ano passado, a gente rodou todos os estados brasileiros, então a gente conseguiu conectar muito rápido essas pessoas. A pessoa saía muito emocionada, mas eu preciso fazer alguma coisa. Então, aqui nós temos projeto tal. Que legal. Aqui a gente tem projeto tal. Então foi muito rápido, assim. Por isso que a gente conseguiu não mensurar tudo, porque esse não é um valor total, justamente por causa disso, porque tem coisas que a gente não sabe mensurar. Quantos instrumentos que foi dados para a orquestra e a gente não pediu comprovante disso. Mas é mais ou menos assim o nosso trabalho, de uma forma muito simples, não tem uma regra muito, sabe? Passou dinheiro na nossa conta? Não passa dinheiro na nossa conta, a conexão é direta. Mas vocês iam conseguir impactar muito mais se vocês recebessem no lugar e distribuíssem. As pessoas confiam no trabalho de vocês, no nome de vocês. Mas aí a gente pensa assim, nós não vamos conseguir. Esse não é o nosso papel. Nós não temos a estrutura. É o coração do trabalho. E tem várias pessoas que já fazem isso muito bem. Tem Criança Esperança, tem Razões para Acreditar, tem um monte de gente que já faz essa distribuição, né? Tem, né? As vaquinhas, a benfeitoria. Então, quer dizer, já tem muita gente fazendo. É melhor potencializar eles. Então, às vezes, quando alguém quer fazer alguma coisa assim, quero doar uma grana muito alta. Não, procura algo que faça sentido para você, para sua empresa, aí onde você está, né? E com isso nós já conseguimos, né? Conta aquela história lá do rapaz que montou a estrutura um ano depois, a instituição. Nossa, olha como que a gente... Isso tem uns 3 anos já. A gente fez um bate-papo para grandes empresários, assim, e tal. E foi muito interessante, porque eles perguntaram assim, qual foi o lugar mais pobre que vocês visitaram? E quem nos convidou, era um jantar muito íntimo e tal, virou e falou assim, tá todo mundo aqui muito depressivo, muito ansioso, tomando remédio e tudo. A gente precisa que vocês contem essas histórias para ver se motiva eles a fazer alguma coisa diferente. E aí eles perguntaram qual foi o lugar mais pobre. Eu falei assim, aqui. Uau! Aí, como assim? Não foi a África? Não foi nas comunidades pobres do Brasil? Assim, não, é porque, às vezes, no lugar mais pobre que a gente visitou, tinha uma felicidade tão genuína
tão profunda, igual, por exemplo, em Madagascar, as crianças perdendo os pés por causa de bicho de pé, não tem o que comer, não toma banho. Criança que eu peguei que tive que cortar a camiseta, porque tinha tanto tempo que não saía a camiseta da cabeça, tanto tempo que estava ali sem tomar banho. Mas lá tinha uma felicidade tão genuína que aqui não tem. Então a riqueza, a gente mensura ela de outra forma. E aí, bom. E o dinheiro não é ruim. É o que você faz com ele que vai fazer diferença. Exatamente. E aí passou. Não tivemos contato com um das pessoas. Um ano depois, ele nos convidou para fazer uma palestra na empresa dele para os colaboradores. Nossas palestras sempre são gratuitas, a gente não cobra. E aí, chegando lá, na hora de nos apresentar, ele começou a chorar. E chorava, assim. Estou chamando eles aqui agora, porque há um ano atrás eu estive com eles, ouvi as histórias, queria ajudá-los financeiramente, e eles disseram que não. E isso me machucou, mexeu muito comigo. E eu saí dali tão indignado que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu quero contar para vocês que eu montei um projeto e hoje nós estamos atendendo 1.200 crianças. Através da educação, a gente vai transformar a vida delas. Uau! Que isso? Uau! Quer dizer, Uau. Um ano depois, a gente não sabia. Ficamos sabendo um ano depois, Uau. né? Então, por isso que a gente não mensura muito, assim. Então. Que incrível. Nossa, que incrível, gente. Que emocionante. E para vocês, quando vocês chegam num lugar novo, assim, vocês têm já tem assim um modo de operar, assim, eu imagino, né? Que vocês já sabem aonde vocês vão primeiro, com quem que vocês falam, assim, porque as pessoas reclamam tanto, assim, de não tem nenhuma história, não tem ninguém que presta, esse mundo está terrível. Conta como vocês encontram gente incrível, assim, que tem em todo lugar. Vocês são a prova de que existem histórias maravilhosas em todo lugar, né? Basta saber procurar por elas, assim. Como procurar? Como que vocês fazem no lugar novo? Do jeito que vocês faziam antes, na rua. Na rua conversando. Porque o nosso carro chama muita atenção, né? Porque o carro é todo plotado e tudo. Então, a gente nunca fica sozinho. Sempre chega alguém, o que é isso? O que é isso? Então, a nossa fonte são os postos de combustível, porque a gente sempre tem que parar. Tem que abastecer. E aí é onde a gente dorme, né? A nossa casa, 99% dos dias são em postos de combustível. É raramente que a gente fica em camping, porque não tem tanto camping no Brasil. E é onde a gente vai, normalmente não é pontos turísticos. E poucas vezes que a gente fica na casa das pessoas, apesar de ser convidado todo dia. Mas a gente tem que trabalhar, né? E se a gente for para casa de alguém todo dia novo, a gente não consegue trabalhar. É só bater. Sabe, então é na rua mesmo. E sabe que é uma coisa interessante? Porque que você falou aí agora. A gente chega e pergunta, quem é um bom exemplo para você? E aí algumas pessoas, aqui você não vai encontrar isso. Não, aqui você não vai. Ou se não, joga lá para cima, né? A régua aumenta, né? Bom exemplo para mim é Madre Teresa, Luther King, o Gandhi, Mandela, é um bom exemplo. Não, peraí, agora abaixa um pouquinho o nível. Encontrar esse equilíbrio. Porque a gente não vai achar na esquina a Madre Teresa convidando. Vamos tomar um cafezinho lá em casa. Não, né? A gente procura. Aí a gente tem que explicar. E olha que coisa interessante, você tem que explicar, né? Um bom exemplo para nós não é santo. E quando explica, a pessoa lembra de um monte de gente. Não é santo, é uma pessoa comum, que tem o seu trabalho, família, qualidade, defeito, porque todos nós não somos santinhos, todos nós temos o bem e o mal dentro da gente, mas que mesmo assim quer mudar a comunidade onde vive. Só isso. Aí a pessoa, tem a Dona Maria, tem a Margarida, tem o Tião, tem o Eugênio, tem o Carlos. Então, e aí vai nos indicando, né? Então, de uma forma simples também. Por que a gente não faz uma pesquisa na internet? Seria muito mais fácil. Estamos em Palmas. Projetos sociais em Palmas. Seria fácil. Mas a gente não teria o termômetro das pessoas indicando. Das pessoas ali da comunidade. A gente acredita no fortalecimento da comunidade. Que a gente vai conseguir mudar o mundo se a gente conseguir mudar esses mundos de dentro para fora.
mudando a si mesmo, casa, rua, bairro, cidade, estado, país, quem sabe juntos o planeta. Mas assim, né? De dentro para fora. Então, por isso que a gente faz na rua mesmo. Que incrível, que incrível. Não, e aí é bom ser mineiro, assim, bom de papo, assim, né? Que aí, assim, flui melhor, assim, né? A conversa. E uma curiosidade que eu tenho, eu não sei se vocês conseguem imaginar isso, de todos esses projetos sociais que vocês conheceram, quais são as causas mais comuns, assim? Tem mais de criança, mais de meio ambiente, mais de educação, mais de saúde, assim? Quais são as causas que vocês encontraram mais por aí, assim? Porque os nossos problemas são tantos, né? O problema é o que não falta, assim, né? Mas para entender até, assim, onde falta gente atuando e onde tem muita coisa já acontecendo. Por incrível que pareça, é a causa animal. É onde tem muita, mas muita mesmo. E em todos os lugares. Todos os lugares. Em todos os lugares. Não teve um lugar que a gente foi que não nos indicaram. Que não nos indicaram algum projeto, e principalmente com cachorros ou gatos. Né? E realmente, então, é a causa que parece que tem mais pessoas atuando. Né? Mas nós conhecemos projetos de todas as causas, né? Não que falte em algum lugar. É música, né? Através da cultura, música, artesanato, educação, né? Reforço escolar, criança, idoso, meio ambiente. As causas animais também diversas, né? Baleia, tartaruga, periquito, literalmente periquito verdadeiro, papagaio, arara azul, lontra, jacaré. Não é tudo, né? A gente tem causas, todas as causas a gente conheceu. Mas o que tem mais mesmo são com cachorros e gatos. É mesmo, que curioso. A gente tem vários projetos que beneficiam a causa animal mesmo, e é um universo novo para a gente. Esse ano a gente bateu R$1 milhão doados para essa causa. E a gente vê que são muitas, ao contrário do que acontece com saúde e educação, que você tem grandes ONGs, né, que, enfim, constrói hospital, que atende milhares de escolas, as de causa animal têm em comum o fato de que elas são causa de um empreendedor só, né? É uma pessoa apaixonada, às vezes com alguns amigos, mas que, né, leva aquilo assim a ferro e fogo assim na vida. São os empreendedores sociais mais intensos que a gente encontra, são os dos animais, assim mesmo, né? Eles são muito apaixonados e é geralmente umas ONGs pequenininhas fazendo um trabalho que é enxugar gelo, porque é infinito, assim, né? Enfim, é muito difícil. E às vezes não são nem ONGs, né? Às vezes a pessoa mesmo que levou para dentro de casa, tem 4, 5 gatos dentro de casa, 4, 5 cachorros. Você lembra de um que a gente fez? Nós conhecemos um no Rio, foi no Rio de Janeiro, né? Tinha 230 cachorros. E aí, na hora que a gente eu, meu Deus, que loucura! Aí o cara fez assim, ó. Na hora que ele bateu a palma, eu tô... Que isso, gente? Que loucura é essa? Bom, enfim, mais uma coisa que vocês perceberam aí, né? Mas agora uma pergunta para vocês. O que vocês identificaram de comum nessas pessoas que fazem algum projeto social? Vocês conseguem identificar? Tipo, inconformismo, assim, eu acho que é assim, o que mais eu percebo, assim, todos esses, assim, todos têm alguma história, assim, de que seja protetor de animal, seja gente que luta contra a fome, que luta contra o câncer, que luta pela educação pública, todos têm em comum, assim, todos têm uma história que passa por, tipo, eu vi uma situação que me indignou, e aí eu pensei, não pode ser assim, tem que ser diferente. E aí me falaram, não, é assim. Aí eu falei, não, se não vai ser mais assim, eu vou fazer de jeito diferente. É uma coisa do inconformismo, de desafiar, assim, né? O estado das coisas, de não aceitar não como resposta. A gente naturaliza muito os problemas, assim, né? Eu sempre... uma coisa... É triste isso, mas é uma história... Eu cresci numa cidade pequena, onde não tinha nem escada rolante, nem nada, assim, bem interior, assim. E não tinha pobreza. Chama Rio do Sul, no interior de Santa Catarina. Nós estivemos lá. O nosso campo é de Rio do Sul. Era de Rio do Sul. É mesmo. Lá a fábrica camper. Fizemos uma palestra lá também. Uma palestra lá, maravilhoso. Muito bom. Ela é uma cidade, assim, para os padrões de Juazeiro, já foram em umas de 2.000 pessoas, né? Ela tem 50 mil habitantes, não é tão pequena. Mas não era uma cidade que, quando eu cresci lá, não tinha pobreza, assim, né? Tipo, não tem pobreza, não tem gente pedindo dinheiro na rua. Não tem essa coisa. E aí, quando eu mudei para São Paulo, o meu primeiro dia em São Paulo, me pediram...
todo mundo que me pediu dinheiro, eu dei. E aí acabou meu dinheiro. Porque, e aí no dia seguinte era a mesma coisa, assim, né? Eu nunca tinha visto aquilo, assim, né? Tipo, e aí depois, e eu tinha minha filha era pequena na época, assim, e assim, tipo, ela ficou muito chocada com a minha filha mais velha, eu tenho 4 filhos, daí a minha mais velha na época tinha 4 anos. E ela ficou muito chocada com gente dormindo na calçada, assim, sabe? E aí no começo, assim, nos nossos primeiros dias em São Paulo, a gente parava, falava com as pessoas. E aí chega um ponto que você vê que, tipo, não vai ser suficiente, assim, sabe? Se eu der dinheiro para todo mundo que me pedir, acaba o meu dinheiro. Não importa com quantas, né, pessoas, tipo, a gente, assim, uma vez, na nossa primeira semana na nossa casa nova, a gente tinha uma mulher dormindo na rua, a gente ficou chocado, falou, você quer entrar, toma um banho, sei lá, dei uma roupa, não sei. Aí no dia seguinte, tinha 20 pessoas, ela avisou que tinha, assim, eles pularam um muro, assim, que era um sobradinho, assim, com um portão de ferro, assim, que nem trancava. E aí eles pularam o muro e aí a gente acordou de manhã, eu fui sair para levar minha pequena na escola e tinha 20 pessoas deitadas na frente de casa, assim, porque ela avisou, tipo, ali eles são legais, deixam você tomar um banho. E eu falei, tipo, a gente não vai conseguir, assim, viver assim. E aí o que acontece é que você acaba passando a ignorar, né? Você passa a ignorar. Porque o que eu vou fazer? Eu não posso ajudar todo mundo, então a gente vai ter que aprender a virar pro outro lado e atravessar a rua, assim, sabe? É horrível dizer isso, mas é o que acaba acontecendo, assim, você não pode mais fazer, você não tem mais o que fazer, então você começa a fechar o vidro no farol, assim, sabe? Tipo, você não vai ajudar todo mundo que A olhar como é demais a te pedir, assim, né? Isso é muito triste, assim, né? A gente naturaliza mesmo a convivência com a miséria, com a pobreza, com as faltas, assim, né? Acho que essa pandemia tá muito trazendo isso pra gente agora, assim, de ver que, tipo, tá, enfim, jogando na cara, né? O custo que é você ignorar a desigualdade social e, enfim, não ter feito, achar que é normal, né? Tem a vida ser desse jeito, ter gente que não tem água, sabe? Tipo, não é normal, né, gente? A gente não, mas Não. você acaba sendo tão intenso, é tanto, que uma hora você deixa de sensibilizar, assim, né? É muito triste. E esse trabalho que vocês fazem de andar pelo mundo mantém vocês sensíveis aos problemas, assim, né? Porque, por um lado, você tem que criar casca dura, porque se você não, você morre de tristeza, né, todo dia, mas você não pode deixar de achar que não dá, já que não vai fazer diferença, eu não vou fazer nada, sabe? E é meio que acontece quando você vive numa grande cidade, assim. As pessoas às vezes falam com a gente assim, vocês são muito felizes, né? A gente fala assim, não, enquanto ainda tiver injustiças, né, desigualdades, a gente não pode se sentir feliz. A gente não se. Isso é difícil até de falar, assim, porque muitas pessoas não entendem, mas vocês são felizes? Não. A gente essa questão do inconformismo, a gente é muito inconformado e fica puto às vezes e quer fazer tudo. E por isso que às vezes a gente é meio radical. A gente é meio radical, assim. Nosso tempo tá acabando. Deixa uma mensagem final pra gente aí, que está nos assistindo. Ai, não cai não, não cai não. A gente tem 5 minutinhos. Ai. Mas deixa, tipo, qual que foi o maior aprendizado nesse tempo, assim, e uma mensagem final para quem está assistindo. A gente tem que marcar o outro, porque passou tão rápido. Passou rápido. Foi tão gostoso. Gostoso. Foi muito gostoso. A gente vai convidar vocês para outro que vai acontecer em breve aí. A gente vai lançar um edital aí. A gente está querendo fazer lives e vamos chamar vocês. Mas uma mensagem final, eu queria dizer que assim, todo mundo pode doar alguma coisa, gente. Todo mundo pode doar alguma coisa. Você pode doar sangue, cabelo, medula, você pode doar roupa velha, você pode doar sapatos, você pode doar seu tempo, você pode doar atenção, você pode doar ouvido, você pode doar dinheiro, você pode doar comida, você pode doar, sabe? A gente tem que ter isso, assim, não existe doação insignificante ou que seja pequena demais que não vale a pena. Toda doação vale a pena, pode ser suas moedinhas, não perca nenhuma oportunidade de doar no seu dia a dia. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Tipo, passou num lugar, tipo, dá para dar o troco, dá o troco da moeda, alguém te pediu, faz o que você puder, assim, sabe? Nem que seja dar ouvido e atenção. Muitas pessoas só precisam disso, assim, né? Precisam ser de visibilidade, assim, saber que elas existem e contam no mundo. Então, doem, assim. Acho que é nesse momento, então, que a gente está vendo que, assim, o problema é de todos, não tem como ignorar, não tem como escapar dele, assim, atinge todo mundo. E se não tiver cura para todos, não tem cura para a gente também. Então, a gente precisa doar o que a gente puder doar. Acho que é isso. Muito bem. Perfeito, perfeito. Gratidão. Super gratidão. Obrigada, muito obrigada, Eduardo.
fã de vocês. Espero que a gente se encontre e faça mais coisas juntos. Ah, vamos sim. Tamo Deixa eu só, acho que tem um tempinho, falar sobre gratidão. Nós estávamos em Macapá, comendo no carro, né? Almoçando. E aí veio uma mulher em situação de rua e disse assim, se sobrar, vocês me dão? Aí eu, se sobrar, não, vem almoçar com a gente, né? Nós não somos moradores de rua, mas a gente mora nas ruas, né? A gente mora no carro, então é muito aberto. Aí eu falei assim, não, vem almoçar aqui com a gente, é a nossa casa, seja bem-vinda. Aí ela fez isso. Gratidão. Porque dizer muito obrigado é muito pouco. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. É o que eu te falo nesse momento também. Obrigada. Pelas escolhas que vocês fizeram na vida de vocês, pelo impacto que vocês estão gerando no mundo, por tudo que vocês são. Beijo. Obrigada, querida. Bem Gratidão. grande. no coração. Beijos. Até a próxima. Até. Ai, gente, que delícia, né? Passou muito Papo rápido. gostoso, Eu acho que né? nem vai dar para ler hoje, como a Hoje gente não vai dar lê pra no ler os final. comentários, não, viu? Mas a gente lê depois, essa live vai ficar salva. 24 horas, 24 aperta o horas. aviãozinho aí, distribui para os seus amigos, para sua rede, para que mais pessoas possam assistir. E amanhã, às 11h11, nós vamos fazer diferente. Vai ser só a gente. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o Dia do Trabalho, né? Exatamente. Algumas pessoas nos perguntam, né? Vocês trabalham? Vocês não trabalham? Vocês não trabalham? Então é isso, gente. E a musiquinha de hoje foi... Finalizamos com a música. Temos música sim, olha lá. Música para viver. Temos música? Tem. Sim. Qual que é a música? Mãos que oferecem flores. Sempre fica um perfume nas mãos que oferecem flores, né? É o Santana que canta essa música. É linda. Mãos que oferecem flores. Tudo a ver com a editora MOL, né? Um beijo bem grande. Gratidão pela companhia. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Amanhã às 11h11. 1º de maio, dia do trabalho amanhã. Vai cair. Beijo. Beijo, gente. Vai cair, hein? Deu 1 hora. Tchau, tchau.